Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula tratarei do tema recebimento do objeto no âmbito dos contratos administrativos regidos pela Lei de Licitações. Nós sabemos que o direito contratual brasileiro é marcado por um grau bastante elevado de formalidade. E essa formalidade aparece desde o momento do planejamento da licitação até a finalização do contrato. Aqui, durante a execução contratual, nós também temos muitas formalidades, como o ato de recebimento. Quando nós falamos de recebimento, nós estamos falando, na verdade, de um requisito essencial para o pagamento. Então, tentem visualizar isso na prática. Em primeiro lugar, o contratado cumpre as suas obrigações previstas no instrumento contratual. Em seguida, a administração pública pratica o ato de recebimento do objeto e, por fim, realiza-se o pagamento. Então, nós podemos dizer que o recebimento é esse momento intermediário entre a execução da obrigação e o pagamento. Se não houver recebimento, se a administração pública rejeitar o recebimento do objeto, não poderá haver pagamento. Nós poderíamos definir o recebimento do objeto como um reconhecimento provisório e também definitivo do adimplemento de certa obrigação prevista no contrato administrativo. Receber nada mais é que reconhecer provisória e definitivamente o adimplemento da obrigação num contrato de obras, num contrato de prestação de serviços ou até mesmo num contrato de fornecimento de bens para a administração pública. Esse recebimento do objeto provisório ou definitivo se manifesta por meio de um termo escrito. Então, nós temos o termo de recebimento provisório e o termo de recebimento definitivo. O provisório é geralmente realizado pelo fiscal do contrato, que pode ser uma única pessoa ou uma comissão de pessoas, e o definitivo é realizado por um servidor ou uma comissão designada especialmente para tanto. Por que essa diferença? Porque, vejam, existem objetos que são bastante complexos, que são muito detalhados, que exigem conhecimentos especiais de um profissional específico, então não necessariamente será o fiscal o responsável pelo recebimento definitivo. E notem também que interessante, dentro desse sistema de recebimento do objeto da Lei de Licitações, nós temos um sistema de dupla verificação, de dupla checagem. A administração, lá nos contratos de obras e serviços, faz inicialmente o recebimento provisório para verificar se as exigências técnicas foram cumpridas e depois há um termo de recebimento definitivo que aí sim aponta a observância do contrato e de todos os documentos que pautam aquela contratação pública, os anexos do contrato, os anexos do edital e assim por diante. Nos contratos de fornecimento de bens, nós também temos essa lógica. Provisoriamente, os bens são recebidos e ali se faz uma verificação básica se o bem é aquele realmente contratado pela administração pública e depois se emite um termo de recebimento definitivo, que é mais detalhado e que envolve uma verificação do atendimento de todas as exigências contratuais. Então, temos recebimento provisório e definitivo nos três tipos de contratos. Nos contratos de obras, nos contratos de serviços e também nos contratos de fornecimento de bens. Esse tema do recebimento é muito interessante, sobretudo quando nós discutimos responsabilidades do contratado. E o que nós precisamos saber aqui é muito simples. O fato de a administração receber provisória ou definitivamente um determinado objeto não implica afastar as responsabilidades do contratado. Então, ainda que a administração tenha emitido um termo de recebimento definitivo, o contratado será responsável por danos que causar em virtude de falhas, por exemplo, de um projeto que entrega à administração pública. Vocês sabem que muitas vezes a administração pública contrata projetos técnicos, contrata um engenheiro para que faça um projeto para a administração. Então, se houver falha ali no projeto que foi contratado, ainda que se tenha dado recebimento definitivo, o projetista ou consultor responsável responderá por danos. Também o contratado responderá pela solidez da obra, pela sua segurança, e aqui também é importante levar em conta os materiais utilizados, como aquilo é construído, enfim, solidez e segurança também está sob responsabilidade do contratado, em regra por 5 anos, tá certo?
O contratado também assume a responsabilidade pela funcionalidade das obras e também por realizar todo tipo de correção, todo tipo de reparação, reconstrução, substituição de material, ou seja, tudo aquilo que for necessário para afastar um vício, para afastar algum tipo de falha que tenha sido constatada, ainda que depois da emissão do termo de recebimento definitivo. E a lei de licitações diz de maneira muito interessante que o contratado também fica responsável por qualquer tipo de descumprimento de normas ético-profissionais. Ainda nesse tema, antes de nós concluirmos, é importante registrar que alguns tipos de contrato exigem a realização de testes, a realização de ensaios, a apresentação de provas, e sempre que isso acontecer, todos os custos relativos a essas preparações, a esses testes, ensaios e provas, correrão por conta do contratado, salvo disposição em contrário do edital. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.